O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS no ar está chegando para te trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo que foi destaque na ADURGS Sindical nesta semana, você ouve a partir de agora. Fique ligado! Eu sou a jornalista Giliane Grefe e você confere agora os destaques do programa de hoje. Após 2 anos de vigência da Emenda Constitucional 95, Brasil perde competitividade em escala internacional na área científica. ILEA realiza a 9ª Escola de Verão com o tema Revoluções Científicas Atuais. A ADURGS orienta os associados sobre as intenções do governo com a nova reforma da Previdência. Um novo portal de notícias está no ar, com informações sobre educação, ciência e tecnologia e movimento sindical. Acesse portaladverso.com.br e fique por dentro das notícias. ADURGS Sindical. 40 anos em defesa da educação pública. Porto Alegre vai sediar o 4º Fórum Mundial para a População Idosa, Pessoas com Deficiência e Diversidades. O evento vai ocorrer de 28 de janeiro a 1º de fevereiro na Assembleia Legislativa e demais espaços públicos da cidade. O fórum terá diversas atividades programadas, como oficinas, caminhada na Orla do Guaíba, seminários e exposição de fotos. A ADURGS é parceira do evento e vai promover uma sessão de cinema com o filme Minhas Tardes com Marguerite. A atividade ocorre no dia 30 de janeiro, às 15 horas. O coordenador do fórum, Lélio Falcão, destaca que o fórum será um momento importante de debates com toda a sociedade. Nós vamos fazer o 4º Fórum da Pessoa Idosa. Tivemos em 2016 o primeiro, como um fórum temático da população idosa, considerando que o Rio Grande do Sul, Porto Alegre é a primeira cidade amiga do idoso, e foi em 2015, outubro, e nós fizemos já em janeiro de 2016 o primeiro fórum temático com essa condição. Quase a metade dos idosos acabam tendo alguma deficiência, seja visual, seja uma motora, auditiva e as demências todas. Então, é um número muito grande. Então, idosos em Porto Alegre são 280 mil e deficientes são 350 mil. É maior que os... Na verdade, muitos idosos, talvez a metade, são deficientes. Se debater as políticas públicas para esses segmentos que estão avançando significativamente. E nesse momento mais importante, nós temos um novo governo do Estado e temos um novo governo federal. No governo do Estado, eu creio que teremos muita facilidade de alinhamento com as políticas sociais. Na esfera federal, temos uma preocupação um pouco maior, que as sinalizações do novo presidente eleito de não aceitar muito a questão da democracia participativa. Nós temos uma prática em Porto Alegre do debate com a sociedade. A gente não participa, não é aquela condição da política formal, tu vai lá, bota o voto na urna e vai para casa e esquece. Aqui as pessoas vivem, participam, querem participar mais da política. E o fórum tem esse objetivo, propiciar esse debate da sociedade civil com ela mesma e da sociedade civil com o governo. Nós vamos fazer vários debates também na questão de que o Estatuto do Idoso tem 15 anos, mas tem muita coisa não regulamentada, não aplicada, e mesmo algumas coisas que estariam ali, como 25%, por exemplo, nós estamos hoje ultrapassando em qualquer estatística 14%, 15%. Acho que a revisão do Estatuto do Idoso é óbvio. A ADURGS Sindical está orientando os associados sobre as intenções do novo governo com relação à reforma da Previdência. Como ainda não há uma definição clara de qual modelo de reforma o governo pretende fazer, é importante esclarecer algumas questões chaves. A tese de que a Previdência é deficitária não é verdadeira. Prova disso foi o que mostrou a CPI da Previdência em 2017, contrariando o que os governos Temer e agora Bolsonaro insistem em replicar.
A unificação entre os dois regimes de previdência já foi feita há 15 anos e todos os professores que ingressaram após 2013 já têm uma previdência semelhante à do INSS. O que o governo pretende mesmo é retirar o direito dos mais antigos, ativos e aposentados e criar um regime de capitalização individual que fracassou no Chile. A motivação efetiva para uma reforma da Previdência não tem nada a ver com déficit. Já está provado pela CPI da Previdência que não existe déficit na Seguridade Social. Ela tem muito mais a ver com a visão de repassar para a iniciativa privada, principalmente para o mercado financeiro especulativo, os ativos nacionais. E aí inclui-se não só a Previdência, mas o petróleo, a água, as terras, as estatais. E dentre isso, dentro desse contexto é que se coloca a reforma da Previdência. O que eu sei é que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, por exemplo, tem uma visão a respeito da Previdência, que é a visão da capitalização individual, que é o modelo chileno, aliás, aonde ele aprendeu a fazer economia, onde ele trabalhou. E esse modelo de capitalização no Chile ele foi um absoluto fracasso. Não para quem eles querem agradar aqui, que é o mercado financeiro, para onde ele foi um grande sucesso. Mas para o povo chileno foi um grande fracasso. Desde 1981, os chilenos contribuem com 10% do seu salário compulsoriamente para algum fundo de pensão privado. Não há contrapartida patronal, não há contrapartida de subvenção de impostos, como existe aqui no Brasil. E esse é o modelo de Paulo Guedes, que ele defende, o modelo da capitalização individual, que eu acho que é a grande luta que nós temos que ter para combater esse tipo de visão. Que evidentemente a gente tem que considerar, e isso o governo faz de conta que não quer falar isso para a sociedade, é que eles querem acabar com os direitos adquiridos de quem já contribuiu no mínimo há 15 anos, porque se a reforma foi feita em 2004, nós já estamos em 2019, portanto já fazem 15 anos no mínimo que as pessoas contribuem dentro de um sistema das regras da época. E efetivamente isso tem que ser respeitado, faz parte da garantia dos contratos que qualquer país democrático faz. Nós não podemos simplesmente rasgar o passado. Então é isso que está em jogo, e a Durgues, o Proifes, tem a reforma da Previdência como das suas grandes bandeiras, suas grandes estratégias de luta esse ano, para justamente fazer esse debate efetivo que tem que ser feito. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta você confere. Comunidade científica vai intensificar a pressão sobre o Congresso Nacional e o governo federal para que a Emenda Constitucional 95 seja revogada em 2019. Já voltamos. Você já ouviu falar muitas vezes que a Previdência está quebrada, certo? Errado! A maior investigação sobre o tema já feita no país, com a CPI da Previdência, provou que ela é superavitária em mais de 800 bilhões de reais. O governo repete uma informação falsa para tentar tirar nossos direitos. Não vamos deixar que tirem o nosso futuro. A Durgues Sindical, em defesa da educação pública. Voltamos com o programa Durgues no Ar. O Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, o ILEA, inicia esta semana a 9ª edição da Escola de Verão. A atividade ocorre de 21 a 24 de janeiro, das 14 às 18 horas, no auditório do ILEA, no campus do Vale. E o tema será Revoluções Científicas Atuais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Instituto, no endereço eletrônico urgs.br/ILEA, para alunos e público externo à universidade. Todas as mesas terão transmissão pelo Facebook. A comunidade científica vai intensificar a pressão em 2019 sobre o Congresso Nacional e o governo federal para que a Emenda Constitucional 95 seja revogada. Em entrevista ao portal Adverso, o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Ildeu Moreira, destacou que após 2 anos de vigência da EC 95, o Brasil está perdendo competitividade em escala internacional e enfrenta êxodo ou desistência dos pesquisadores. Confira na reportagem de Araldo Neto. Inicialmente, tu como presidente de uma entidade que defende a ciência e tecnologia, quais perspectivas que tu analisa para o setor diante da composição do governo Bolsonaro?
É um pouco difícil falar de perspectiva em função de indivíduos, porque o mais importante são as políticas que eles vão implementar, né? Isso a gente tem insistido muito, e insistimos inclusive com os candidatos antes das eleições, os dois do segundo turno, o Haddad e o Bolsonaro. E o Bolsonaro, na época, assim como o Haddad, fez uma carta-resposta a várias questões nossas da Academia e da SBPC, da Academia Brasileira de Ciências da SBPC, em que colocaram alguns pontos relativos a políticas que iriam desenvolver. Uma delas era a recuperação da situação drástica de recursos para ciência e tecnologia para esse ano, né, que continua, e o orçamento foi aprovado com valores muito baixos. O CNPq, em particular, está muito atingido para esse próximo ano. E também o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é administrado pela FINEP, está com 4/5 dos recursos congelados. Então, essas são duas questões críticas. Além disso, traçar uma política maior para a ciência e tecnologia do país, valorizar a inovação, etc. Então, isso, depois que o Bolsonaro foi eleito, nós tivemos uma reunião da comunidade científica com o novo ministro, o Marcos Pontes. Então, nessa reunião que durou um dia inteiro, nós tínhamos lá umas 40 pessoas, representantes da comunidade científica, empresarial também da área de inovação de várias áreas, e colocamos todos os pontos para o novo ministro, né, levantando essas questões críticas que nós temos visto aí, sugestões, etc. Temos mantido um diálogo com ele nesse período bastante intenso, né? Ele tem ouvido, a gente levantou questões relativas a alguns pontos também à SBPC, sobre a questão do meio ambiente, do Acordo de Paris e várias coisas, e ele nos ouviu e tem encaminhado essas questões lá dentro. Então, isso é um ponto, agora, inclusive, recentemente, com a questão de 2 dias atrás, de a manifestação da outra ministra lá em relação à teoria da evolução, e ele fez uma declaração fazendo essa separação clara de ciência e religião, para a religião não começar a entrar numa área e determinar o que as teorias científicas, como é que deve ser, como é que não deve ser. Então, eu acho que esse foi esse diálogo tem sido importante e intenso. Esperemos que continue. Outro ponto polêmico aí que pipocou nos últimos dias é a questão dos vetos à lei dos fundos patrimoniais. Como o setor está se movimentando para recompor o orçamento da pesquisa no Brasil? Quais seriam os caminhos para compor esse orçamento? A questão dos vetos não significa uma recomposição imediata, né? Porque lá é uma possibilidade, na criação dos fundos patrimoniais, de aumentar o recurso, principalmente vindo do setor privado, que é importante e tem que ter uma política a longo prazo para isso. A nossa briga, então, da nossa luta tem dois lados, digamos assim. Um deles é a recomposição do orçamento do governo federal, que pode fazer isso independente da legislação dos fundos patrimoniais, né? Que é, por exemplo, descontingenciar os quase 4 bilhões do FNDCT que estão contingenciados e veio do orçamento passado. Para esse ano foi aprovado pelo Congresso, foi proposto pelo governo passado, e nós fizemos uma pressão, e vamos continuar fazendo, para que esses recursos saiam venham para investimento em ciência e tecnologia, como, aliás, eles são arrecadados da iniciativa privada para isso. Então, tendo uma destinação que, para nós, não é correta e é contraproducente para o desenvolvimento do país. Então, devia estar sendo investido em pesquisa, em ciência, inovação, em pesquisa aplicada, em pesquisa básica, e não estão sendo, né? Então, isso a recomposição do orçamento, que caiu muito nos últimos anos. Nós temos hoje mais ou menos 1/3 do que tínhamos 10 anos atrás para investimento em ciência e tecnologia. Então, essa recomposição é um compromisso, inclusive, do novo governo que respondeu isso lá para nós. Então, essa é uma questão que nós vamos continuar a insistir. A outra questão é a legislação dos fundos patrimoniais, né, que a gente vinha brigando há tempos. Foi feito um acordo no Congresso Nacional no final do ano, foi votada depois de muitas idas e vindas, a comunidade se manifestou várias vezes contra uma série de iniciativas que tinham lá, saiu também um capítulo 3 lá que era complicado. Então nós conseguimos no Congresso Nacional que ela fosse aprovada. Pode não ser a ideal para todo mundo, mas é uma realização, digamos assim, boa, que abria perspectivas e abre perspectivas para você ter novas maneiras de ter recursos para ciência, para tecnologia e para outras ações, né, de governo, de políticas públicas. Só que foram vetadas algumas
dois pontos particularmente lá mais importantes para nós e que a gente está fazendo pressão, vai atuar junto ao Congresso Nacional novo, porque agora a legislação volta para o Congresso. O projeto de lei volta para o Congresso para poder analisar os vetos que foram feitos pelo atual governo. Então nós queríamos que o atual governo não fizesse esses vetos, mas ele fez. Então nós estamos já estamos conversando também com o ministro e vamos fazer uma interação com o Congresso Nacional, as diversas entidades interessadas, para a gente poder reverter esses vetos que, para a gente, eles criam uma dificuldade, porque a lei favorece que as empresas tenham incentivos fiscais para apostar em ciência e tecnologia, como existe em vários países do mundo. Todos os países desenvolvidos têm mecanismos desse tipo. Então, um desses itens foi vetado. Portanto, nós estamos insistindo que esse item volte a constar desse projeto de lei. Agora, vai ter de ter uma articulação política entre o atual governo, que tem muita força, que está entrando agora, com o Congresso novo, que está entrando também, que vamos tentar convencer os parlamentares a voltar à formulação anterior. Tu falou deste ponto, e qual seria o outro? Diz que dois foram vetados. O outro era uma questão da inclusão das fundações de apoio, as fundações universitárias, as fundações de apoio à pesquisa que existem em várias universidades, né? Que elas possam estar incluídas também como sendo gestoras desses fundos patrimoniais. Perfeito. Com a emenda constitucional 95, a cada ano que passa, os recursos para a ciência e educação, bem como para as outras áreas, tende a diminuir, né? Quais as perspectivas a área de ciência e tecnologia tem até o fim da vigência dessa emenda? Que ela seja derrubada. A nossa perspectiva é que ela seja derrubada logo. Então a pressão esse ano nossa, em cima do Congresso Nacional, em cima do novo governo, que ele também vai ter um papel fundamental nisso, é que essa emenda seja revogada. Porque ela está, em particular na área de educação de ciência e tecnologia, ela está atingindo pesadamente o setor. Então isso significa que a gente tem um futuro muito comprometido para os próximos anos do país. Se ela permanece em toda a vigência dela em torno de 20 anos aí para frente, certamente o país vai andar muito para trás. Vai andar pelo menos 2 décadas para trás, que é o que o recurso que nós temos hoje andou. Então isso, e no mundo de hoje em que a competição, e a gente está vendo aí a China, os outros países do BRICS, Estados Unidos e Europa, apostando cada vez mais em investimento em ciência e tecnologia, porque o mundo contemporâneo depende profundamente disso, e nós estamos andando para trás. É claro que o recurso público investido em ciência e tecnologia tem que ser investido direito, tem de buscar ser eficiente, tem que melhorar a pesquisa brasileira, tem que melhorar a inovação, tudo isso. Agora, isso não se faz sem dinheiro. O Brasil está perdendo competitividade em escala internacional, os pesquisadores, muitos jovens já estão desistindo de ir para a área de ciência, outros estão ficando no exterior, outros estão buscando meio de ir para lá. Então, os pesquisadores estão desanimando, grupos de pesquisa estão sendo desmantelados. Então, o CNPq para o ano que vem, por exemplo, para esse ano, aliás, tem uma questão crítica. Ele tem recurso até setembro para pagar a bolsa. Daí para frente não tem mais. Então, vai ter que buscar uma solução de recursos de outra ordem no Ministério, é o que a gente está exatamente pressionando nessa direção. Mas a emenda constitucional 95 é uma espada que está o tempo todo cortando e ceifando os recursos fundamentais para a ciência brasileira. Tudo que foi destaque nesse programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. A técnica e edição desse programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve a Durgues no Ar todas as terças-feiras, às 13 horas, na rádio da Universidade, ou a qualquer momento em nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da Durgues. A rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.